Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui do meu canal. Podcast esse que eu confesso para vocês que está me dando uma alegria enorme em fazer, em botar aqui conteúdo, porque assim, né? O canal do YouTube começou 4 anos atrás, projetinho simplório, humilde, pouca perspectiva. O objetivo era chegar até os meus pacientes. Pensei, olha, eu preciso dar tanta informação para os pacientes, para os meus pacientes, e eu não consigo dentro da consulta, eu vou criar um canal aqui onde eu possa, então, dar o link, né? Fornecer o link, a pessoa vai para casa, vai estudando e tal. Comecei com um videozinho por semana, toda sexta-feira, uma aula resumida, assim, né? Traduzindo a medicina para o público leigo para entender um pouco de como funciona o corpo. Gostei tanto, coloquei mais um vídeo extra, que é uma dica curta na segunda-feira, para quem não tem muita paciência, não queria uma aula, começou a gerar muito conteúdo, as pessoas começaram a fazer muita pergunta. Quarta-feira, coloquei lá um vídeo de perguntas e respostas para poder ajudar quem tem dúvida, né? Bom, aí a coisa pegou preço e eu falei, gente, não posso ficar mais sozinho aqui trazendo informação. Tem tanta mente brilhante por aí, tanta galera com conteúdo bacana. Eu preciso criar um podcast e trazer para esse canal aqui pessoas que dominam assuntos específicos. E cá estamos, já indo aí para o 3º mês de podcast, números bonitos, cada vez crescendo mais e lendo os comentários, vejo que as pessoas estão gostando. E tudo que a gente gosta, né? Time que está ganhando, a gente não mexe. Então, obrigado. Quero começar agradecendo você, então, por estar ajudando a fazer com que esses números aí de views sejam cada vez maiores. Então, gratidão a você, meu seguidor do YouTube. E aproveitando que eu estou falando sobre agradecimento, eu quero agradecer demais o pessoal da Essential, uma das empresas nacionais, né, brasileiras, com maior credibilidade hoje dentro do mundo health, né? Quando a gente fala em produto saudável, logo vem à mente Essential. Eu botei aqui na mesa para representar aqui vocês os novos produtos da Essential, alguns que eu tenho preferência. A gente vai hoje aqui junto com o meu convidado, né? A gente vai prestigiar aqui um dos meus queridinhos, que é a bebida energética estimulante. Então, Essential, muito obrigado, tá? Por estar apoiando, por estar acreditando nesse canal. Fica aqui a minha gratidão a vocês. Bom, para hoje, eu confesso que é o meu convidado que veio para cá para discutir comigo, debater comigo e trazer informação, ele vai fazer com que esse podcast ele seja leve, seja muito tranquilo, porque o meu convidado é uma pessoa que eu tenho a oportunidade de estar diariamente com ele, dividindo espaço dentro da clínica da Alelast, o médico que está na minha equipe comigo há mais tempo, que acreditou nesse projeto. Rui Ramos, muito bem-vindo a esse podcast. É um papo de irmão aqui hoje, né? Tô tão tranquilo, não tô nem nervoso de ter você aqui, mas quero começar te agradecendo, cara, por você aceitar vir aqui dividir um pouco não, né? Nós vamos dividir muito desse teu conhecimento com o nosso público aqui hoje. Vamos lá, né? Eu acho que tem muito assunto pra gente falar, mas a gente escolheu um assunto do qual eu gosto demais e eu tenho certeza que todos vocês vão aprender muito hoje e principalmente, né, Samuel? Eu tenho certeza que muita gente como eu, que nasceu na década de 80, sempre achou que sono era algo que é dispensável, né? A gente não precisa Pra dormir que muito, dormir? né? Tem tanta coisa boa pra fazer. Eu sou daquele tempo que a gente achava que a pessoa que dorme bastante é preguiçoso, né? Que a gente não precisa dormir muito, que tem muita gente que inclusive se vangloria de achar que eu durmo pouco, eu produzo muito, trabalho muito e que não preciso dormir. É bonito não dormir, né? Parece que é bonito. Parece que a pessoa ela enche o peito para dizer eu durmo pouco. Mas Então, o nosso assunto de hoje vai ser sono. Mais de 1 hora aqui, falando tudo sobre sono que as pessoas precisam saber. vamos Com lá, um né? dos caras que eu conheço, que tem maior conhecimento sobre sono. E a gente começa, então, aqui o nosso podcast falando um pouco sobre... Porque quando a gente fala em saúde, as pessoas, elas... Ah, é legal ter saúde e tal, né? Mas quando a gente fala em estética, parece que pesa mais, né? Então fala uma coisa pra mim. Dormir um sono de qualidade, dormir as quantidades corretas de horas, isso interfere no processo de envelhecimento?
Mas com certeza. Tanto que quando a gente vai falar sempre sobre a medicina do estilo de vida, quando a gente vai falar sobre qualquer aspecto de saúde, e nas nossas consultas, né, Samuel, a gente, né, os pacientes que estão aqui nos assistindo e que vêm às nossas consultas, a gente sempre vai falar sobre sono. Não tem um dia, não tem uma consulta que eu não pergunto como é que está o sono do paciente. Porque o sono vai interferir em todas as áreas da nossa saúde, vai interferir nos nossos hormônios, vai interferir na nossa insulina, na nossa glicose, no nosso humor, na nossa disposição e até para quando a gente está fazendo dieta, o sono vai ser importante para a gente conseguir manter a nossa dieta. A gente vai conversar um pouco sobre isso. Ótimo, você já falou um monte de coisa aí que eu tenho certeza que vai ser novidade para muitas pessoas. Bom, um dos grandes problemas que a gente encontra hoje é que o mundo ele foi evoluindo e essa evolução ela traz benefícios e malefícios para a espécie humana, né? Inventaram a luz, que maravilha, é ótimo, né? A gente usa ela bastante. Mas o nosso cérebro, ele não tem capacidade de diferenciar luz natural, luz artificial. Enquanto a gente vive hoje nessa nova modalidade, né, de esticar à noite, produzir à noite, ficar na frente de tela de computador, luzes acesas e outros estímulos não só luminosos, sonoros também, é, isso é uma tendência. Poucas pessoas se dão conta de que estão conduzindo as suas vidas para isso, né? Para um final do dia com muita excitação. E isso, então, faz com que a gente se depare com uma triste realidade no consultório. O paciente, quando chega, a primeira consulta, né, aquela anamnese do sono, a gente pergunta as fases, vamos depois falar sobre as fases do sono também, mas induzir, manter o sono e tal. Cara, não sei tua estatística, mas assim, mais de 50%, muito mais de 50% das pessoas que me procuram, não sei se é uma amostra viciada, né? Mas as pessoas elas relatam dificuldade em alguma fase do sono, ou às vezes elas até não falam dessa dificuldade, mas elas falam que acordam cansadas, que é uma das formas de a gente avaliar a qualidade do sono, é como você desperta, né? E, e aí então a gente começa a fazer algumas perguntas e, cara, quase ninguém sabe o significado, o sentido de higiene do sono. Então vamos começar falando sobre isso, higiene do sono, que é uma coisa que eu acho que faz toda a diferença para o público que está nos ouvindo aqui hoje, né? A gente pontuar alguns itens importantes para essa tal de higiene do sono vai fazer toda a diferença. A gente bota o tema da live. Quando a gente botar o tema da live, vai trazer quem? Quem não dorme. Exatamente. O primeiro que vai começar a assistir, opa, muito me interessa, né? Claro que tem muita gente aí que é fã incondicional e assiste qualquer vídeo de qualquer assunto porque gosta do nosso conteúdo aqui. Mas quando a gente botar sono, vai atrair muito zumbi aqui, né? Muita gente que tem dificuldade para dormir ou que só dorme com medicamento. Então começa pontuando aqui, Rui. Explica um pouco o que é essa expressão higiene do sono. Conta para nós. Então a gente vai falar em higiene de sono, a gente vai falar sobre os nossos hábitos. E, na verdade, os hábitos que nos levam a uma boa noite de sono ou uma noite ruim de sono. E para todos aqui que falam sobre, quando a gente fala em higiene de sono, a gente começa a falar da higiene de sono na hora que a gente acorda. Porque as pessoas acham que a higiene do sono é só quando escurece ou quando a gente vai dormir. Porque a primeira coisa que a gente deveria fazer quando a gente acorda é se expor à luz natural. Porque é a primeira sinalização que a gente está dando para o nosso corpo que é dia e que está na hora de começar a fazer os nossos processos do dia. Então, a primeira coisa que você deveria fazer é você acorda, você, se puder, se expõe à luz solar natural, que isso já vai começar a preparar o seu corpo para as atividades do dia. Você vai fazer todo o seu dia, todas as atividades. Aí vai chegar no final da tarde, você vai começar então a desligar, a começar a ficar mais, fazendo umas atividades mais devagar, mais tranquilo. Você vai começar a reduzir o cortisol, né? A gente fala muito sobre cortisol. Inimigo do sono. É o inimigo mortal do sono. Por quê? Porque quando o cortisol está alto, a nossa melatonina não consegue ser produzida. E o que é a nossa melatonina? É esse hormônio maravilhoso, grande antioxidante e que também é muito importante para a gente começar essa indução do sono. E a nossa melatonina, ela deveria começar a ser produzida, sabe que horas? 21 horas. Mas a melatonina é um hormônio que ela tem as suas particularidades. E uma das particularidades da melatonina é que ela não gosta da luz.
principalmente quanto mais luz brancas, a luz do telefone, a luz do celular, a luz do iPad, da televisão, do computador. E aí o que acontece? Se tem essas luzes, a melatonina fica escondida, não vai ser produzida. E aí nós começamos com o primeiro grande problema da higiene do sono, que é a nossa exposição à luz de forma não natural. Porque se a gente for pensar, né, Samuel, o ser humano tem milhões de anos na evolução. Quanto tempo tem a luz elétrica? É nada, né, do ponto de vista da evolução. É nada. E o nosso corpo, talvez, Samuel, daqui a alguns milhões de anos, vá se adaptar para a noite, a gente poder ficar nas luzes brancas, nas luzes dos telefones e dos computadores, e não vai ter problema para a nossa melatonina. Agora, nós, nem os nossos filhos, nem não sei quantas gerações, nem netos não vão ver essa mudança da nossa genética. Então, na verdade, não é que o nosso corpo tem que se adaptar à nossa vida. A gente vai precisar se adaptar à nossa fisiologia, que a gente tanto, a nossa bioquímica, que a gente tanto fala. Por quê? Porque não tem como fugir. Então, se você quer ter saúde, se você quer ter uma boa noite de sono, e principalmente se você está acordando no meio da noite, se você não consegue pegar no sono, se você acorda de manhã cansado, você vai precisar rever alguns dos seus hábitos, da sua higiene do sono. E o principal é a gente começar a mudar um pouco como a gente está se expondo à luz, principalmente à noite. Mas quando a gente fala de higiene do sono, a melatonina e a exposição às luzes é muito importante. Agora, não é o único ponto, é um dos pontos mais importantes. Mas outro ponto fundamental é a questão da nossa alimentação, do horário do nosso jantar. Por quê? Fisiologicamente, mais ou menos 22h30, o nosso sistema digestivo deveria parar de funcionar. E aí as pessoas pensam, não, então tá ótimo, porque eu janto às 10 da noite, né? Se 22h30 deveria... eu janto às 22 horas. Tá tudo certo. Tá tudo certo, maravilhoso, né? Tá, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quanto a isso, eu pelo menos estou fazendo certo. Então, por quê? O que eu faço? Para não ter fome no final do dia, ali por umas 8, 9 horas, eu como um bife de picanha, porque me sacia bastante, entendeu? Eu como a picanha, uns 200 gramas, que eu fico sem fome, daí eu consigo ficar até as 22. Tá certo? Perfeito, maravilhoso, né? É maravilhoso se você quer acabar com o seu sono, né? Porque essa picanha vai ficar, né? Vai ficar assim, digerida até às 4 da manhã, né? E aí não vai ter algumas coisas importantes que a gente vai conversar depois sobre o ciclo do sono, né? Mas então, a gente tem que pensar, número 1, na luz. E lembrar para vocês que, olha só que interessante, a luz da vela e a luz do fogo parece não atrapalhar tanto a melatonina assim. Porque faz mais tempo, né? Faz mais tempo que a gente está exposto a esse tipo de luz. Então parece que as velas e a luz do fogo não atrapalha tanto a nossa melatonina. Interessante isso, né? Mas não é só a luz, né? É a alimentação. Tá, mas eu te cortei. O que é uma alimentação adequada, então, para não atrapalhar? Primeira coisa, uma regra básica que poderia ajudar muita gente também a melhorar o seu sono. 3 horas antes de dormir, você para de comer. Uma regra fácil e rápida, uma dica de ouro para vocês aqui, 3 horas antes de dormir, você para de comer. Mas não é só isso, né? Não adianta comer 3 horas antes de dormir a picanha. O que comer, então? Você vai ter que comer algo leve, algo que tenha uma digestão rápida, que mais ou menos em 1 hora fique bem digerido. Às vezes pode ser até, de repente, as pessoas que hoje têm dificuldade de chegar em casa mais tarde, né? Chegou em casa às 7, 7h30, 8 horas. De repente, você pode utilizar uma proteína em pó, né? Que nós temos excelentes produtos da Essential, por exemplo, onde você vai ter uma digestão mais rápida desses produtos. Aí acho que é importante a gente ter uma digestão que não vai se alongar muito. Se 22h30 deveria parar esse sistema digestivo, você vai ter que proteína, né, Samuel? É muito importante a gente ter proteína distribuída no nosso dia. A proteína é super importante para a saúde, mas a gente não pode comer uma proteína de difícil digestão à noite. Tá? Aí a gente vai... O carboidrato ele tem, né, uma digestão mais rápida, não vai ser um grande problema. E também não adianta... Carboidrato complexo? Um carboidrato complexo, com certeza, né? E também algum legume vegetal, né? Mas lembrando que talvez a refeição noturna deveria ser pulada. Não pulada, né? Sabe que eu gosto muito do jejum, mas não eu já achei que você fosse puxar pro teu lado. Mas eu acho que tem que ser uma refeição mais leve,
menor quantidade, mas, claro, observando dentro, né, dos grandes macronutrientes da sua dieta para compor o que é importante no seu dia. Agora, por isso que é importante o planejamento, né, Samuel? Planeja bem a tua alimentação do teu dia para que de noite você consiga fazer uma refeição mais leve. E Porque se eu quiser pular, e se eu quiser até às 17 horas fazer minha última refeição, finalizando bem, colocando todos os meus não, micronutrientes. não vejo nenhum problema. O grande problema das pessoas, né, puxando um pouquinho aqui do jejum intermitente, que muita gente gosta de fazer, o jejum intermitente pode ser maravilhoso, desde que você consiga, na sua janela de alimentação, colocar todos os nutrientes que você precisa. E um dos grandes problemas das pessoas que restringe a sua janela de alimentação é justamente a quantidade de proteína no seu dia. E aí, se você conseguir colocar tudo isso até às 18 horas, 19, perfeito. Aliás, se a gente fosse pensar qual é a melhor refeição para pular do ponto de vista de um jejum intermitente perfeito, seria o jantar. É por isso que eu te perguntei. Ah, Facilita o sono muito. facilita o sono muito. O problema é que a grande maioria das pessoas, pelo seu estilo de vida, acaba fazendo o quê? Pula o café da manhã, come o que consegue no almoço, chega final da tarde à noite em casa e come tudo que vê pela Com a frente. fome oculta. E aí, como a gente pensa também assim no sono, o sono é um momento, assim, fechando esse período que 20, 21 horas, a nossa insulina também vai estar um pouco mais aumentada e assim tudo que nós comermos vai ter uma resposta de pico glicêmico maior à noite. Por quê? Porque fisiologicamente não era o melhor horário para você ter uma refeição muito grande. Seria o momento de você ter uma refeição mais leve. Por isso que muitas vezes pessoas que comem muito à noite engordam, têm um sono ruim e não conseguem ter uma saúde adequada em todos os seus aspectos. E aí a gente vê, né, mais um ponto pelo qual a gente não deveria comer muito à noite. Quando a gente olha por todos os ângulos, a gente deveria comer menos à noite. Sabe o que eu acho, Rui? É que hoje os casais, eles trabalham, a mulher foi para o mercado de trabalho também. Isso não é machismo, isso é constatação. Isso é lindo. E aí a mulher ela ocupa muitos cargos de estresse, né? Bancário. Nossa, as bancárias, então, tadinho, eu morro de pena as bancas, porque é muita meta para cumprir, cobrança e tal. E aí o casal sai de manhã, né? Já sai meio assim, meio dormindo, porque muitos não abrem nem a janela de manhã. Acordou, faz tudo, toma o banho meio que na treva, assim, né? Meia luz, porque não quer olhar para aquela luz. Então eles saem de manhã, nem tiveram muito tempo para conversar e tal, tem que levar filho para o colégio, passam o dia fora, e no final do dia é o momento de se reencontrar. E esse reencontro, muitas vezes, ele precisa de algo que seja simbólico ali. E o que é o simbólico? É uma janta, é o jantar, né? Aquele jantar se torna a refeição mais importante do casal, da família, Perfeito. né? E por quê? Porque eles fizeram suas refeições durante o dia separados. Então, vamos sentar, vamos jantar. Muitas vezes até o grande erro do álcool junto ali para brindar o final do dia, né? Às vezes um dia de sucesso, com vendas, vamos comemorar. Ou não, ou um dia que foi horrível, mas daí é porque eu mereço. Eu mereço, meu Isso. dia foi ruim, me estressei, ou seja, qualquer sentimento a gente comemora com comida, né? Então a gente tem muito disso, né? Essa tendência da janta mais pesada como a refeição da família, do casal, né? Isso é muito comum, né? Isso é super comum e super verdadeiro. É o horário onde que muitas vezes é a hora onde as pessoas vão compartilhar. E compartilhar comida é muito importante. Eu reconheço isso. Mas a gente também tem que reconhecer que a gente precisa se ajustar para poder ter uma boa noite de sono. E isso parte também de muito planejamento. Eu falo muito para os pacientes que, assim, muitos pacientes dizem, eu janto às 9, 21, 22 e 30, 22. Eu disse, você precisa se planejar. E na grande maioria das pessoas, com planejamento, as pessoas conseguem comer mais cedo e também organizar a sua alimentação para comer menos durante esse período especial. Mas a gente falou em higiene do sono, a gente falou em duas coisas importantes: a luz e a gente falou sobre a alimentação. Tem uma outra questão que é super importante, que te prepara para dormir de uma forma, preparar o corpo porque está na hora de dormir, que é a temperatura. Uma das coisas importantes, se você quer tentar melhorar o seu sono,
você pode deixar a temperatura do seu quarto um pouco mais fria na hora que você vai dormir. Quanto fria? Entre 19 a 20 graus. Pode ser só no momento que você vai dormir. Isso te ajuda a preparar o corpo para dormir. Interessante, né? Porque se você for ver, quando cai o sol, a temperatura baixa. Lá Isso fora é natural que não é esfrie. natural, né? Quando você está lá no meio da floresta, quando chega de noite, fica mais frio. E aí, naturalmente, o corpo é um gatilho para o corpo ele entender que está na hora dele descansar, está na hora dele reparar. Assim como outra coisa que é especialmente importante nas grandes cidades é a questão do barulho. Porque o som e o barulho, ele atrapalha, principalmente o sono. Então, pessoas que moram em grandes cidades, que moram perto de avenidas ou de ruas muito movimentadas, a gente vai ver que vai ter uma qualidade de sono pior. Por isso que uma das outras coisas que cabe nessa higiene do sono e no planejamento é talvez você ter uma janela de um vidro duplo ou vedar bem a sua janela para que você tenha uma noite mais reparadora. Eu gosto de dizer assim, o quarto perfeito, ele seria uma caverna, né? Ele é frio, ele é escuro e ele é silencioso. Mas não é só essa caverna que a gente precisa. Tem uma outra questão, Samuel, que é muito interessante e eu tenho visto alguns estudos mostrando que sabe que não é só essa questão da luz que atrapalha de noite. Tem uma outra coisa que atrapalha bastante e muita gente não se dá conta. É você estar estimulando muito o cérebro. E aqui eu não estou falando só do estimulante de uma cafeína, eu estou falando Pô, só porque eu abri aqui um o estimulante, estimulante, né? você tá me... Os estimulantes, aliás, são muito bons para a gente tomar durante a manhã, no início da tarde, né? Isso é perfeito. Agora, você fazer, por exemplo, alguma atividade muito estimulante à noite também pode ser ruim. Vamos lá brindar aqui, né? ao sucesso do Ao podcast. sucesso. Como, por exemplo, atividade física, né? Vai me dar no meio agora, vai Eu dar nos falo meus sendo do dedos. Samuel, que ele gosta de treinar à noite, né? Mas ele diz que dorme bem. Então, né, como tudo, né, Samuel, existem exceções. Não, mas eu vou te falar uma coisa, que eu já li um estudo que mostra o seguinte, e claro, tudo é muito relativo e individual. Esportes coletivos tendem a tirar o sono. Esporte individual, nem sempre, né? Por quê? Porque onde tem competição, Vai dar mais ou jogar um adrenalina, mais tênis, jogar um cortisol. futebol, né? Perfeito, Quando o CrossFit, que todo mundo compete com todo mundo. perfeito. Sabia que eu treino à noite e como é que eu enxergo? Vou fazer um gapzinho aqui, daí a gente já volta para o que você falou. Mas assim, eu até fiz um vídeo já no YouTube sobre o sono, onde eu explico que você vai gastando energia durante o dia, ATP vira ADP, ADP vira AMP, AMP vira adenosina, e quando chegou em adenosina é o fim de tudo, né? Então a própria adenosina vai lá no cérebro, ligar em receptor, que ela vai dizer: acabou, gente, acabou o dia, precisa refazer. Isso é um Perfeito. estímulo para o sono. Então, quando eu vou treinar, as pessoas fazem série, faço 4 séries de 12. Cara, eu não faço série, eu vou até acabar. Quando eu sinto que a minha energia. Lá na academia é o lugar de eu acabar com a minha energia. Tanto que eu vou dirigindo para casa, quase dormindo. Chego em casa, uma ducha e cama, entendeu? Eu sinto isso, meu sono é bom e eu desperto com energia. Mas eu não recomendo isso para os pacientes. Eu não recomendo. De repente, para ti funciona, de repente, para outro não funciona. Aproveitando a questão da ducha, pessoal, à noite, o ideal seria um banho quente ou um banho frio? O que você acha? Na verdade, o ideal é um banho quente, porque o banho quente vai fazer uma vasodilatação e depois Dá o acaba soninho. reduzindo a sua temperatura corporal. E aí vai entrar naquela questão de que você deixar o quarto um pouco mais gelado, isso vai preparando também. Então, tomar um banho quente é uma ótima uma forma de você relaxar, resfriar um pouco o corpo e preparar também para uma boa noite de sono. Agora, quando a gente fala de exercício físico, é isso. O ideal era fazer o exercício físico de manhã ou início, metade da tarde. Aí também tem uma questão muito individual de você descobrir até quando você consegue fazer o exercício e isso não te Sem atrapalhar. atrapalhar. Eu, por exemplo, eu gostava muito de fazer uma aula de tênis às 19 horas. Mas aí o que acontecia? Aquela noite não era uma boa noite de sono, inclusive eu gosto de medir, sabe, mano? Eu gosto de medir, Samuel, o sono. Biohacker. O Rui, É. ele é biohacker, gente, tá? Pra quem não sabe, porque depois você explica o que é. Ele se testa o tempo todo. E aí, aquela noite eu chegava no outro dia de manhã, eu olhava o meu aplicativo lá que media meu sono
o sono REM, sono profundo, que a gente vai falar um pouco sobre isso, reduzia significativamente. O que eu fiz? Troquei minha aula de tênis. Não dá para fazer esse horário se está prejudicando muito as fases de sono profundo e REM, que são as fases mais importantes. Então, é muito importante você se conhecer. Se você não consegue medir o seu sono de forma objetiva, você pode medir de forma subjetiva. É só você ver se naquele dia que você faz um exercício mais tarde da noite, você pega no sono rápido. Você consegue dormir sem se acordar no meio da madrugada? E você acorda de manhã bem disposto e com muita energia? Pronto. Se sim, Pode. continue fazendo. Agora, o que eu vejo na maioria das pessoas é que elas não conseguem se sentir assim quando elas fazem um exercício, principalmente um exercício um pouco mais extenuante, mais pro final da tarde e muitas vezes à noite. Então, porque também vai mexer no cortisol, né? E o cortisol vai mexer naquele hormônio chamado melatonina, que a gente conversou um pouco antes. E junto com isso, que a gente está falando de estímulos, eu acho que muito estímulo cerebral à noite pode não ser bom. Então, por exemplo, você trabalhar em alguma coisa muito difícil, querer aprender alguma coisa muito difícil à noite, tabelas complexas, pessoas que trabalham muito com, por exemplo, parte financeira, ou eu tenho muito paciente que trabalha na área da TI, e tem muita gente que escreve códigos muito complexos à noite. Não, fazer uma aula de mandarim, talvez. O que você acha? Então, é isso. Deixa à noite. Então, se você precisa trabalhar, ou se isso é inevitável, deixa os trabalhos mais simples, menos complexos para a noite. Aliás, a gente sabe que durante a tarde talvez seja um momento onde a gente tem maior número de pessoas com uma atenção e um foco maior. Talvez esse seja o momento de você trabalhar nas coisas mais difíceis. Não final da tarde e à noite, onde a gente normalmente está mais cansado e normalmente onde a gente deveria estar se preparando para dormir, para relaxar. Né? Então, assim, outras coisas em relação à higiene do sono, você de noite pode botar uma música mais calma, você pode fazer uma meditação, fazer um yoga, né? Você pode aproveitar um momento de relaxar com a família. Né? Massagem. Coisa boa. Fazer uma massagem no final do perfeito, dia. Né? Isso Nada melhor. Seria perfeito, né? Então você tem que se preparar, você tem que ter planejamento. Até para dormir bem, o ideal é você fazer um planejamento. E esse planejamento vai envolver. Olha quanta coisa a gente já falou aqui. Você precisa se planejar para ter uma boa noite de sono. E a grande maioria das pessoas, que horas vai começar a se planejar para ir dormir? Na hora que vai dormir, né? Na hora que apaga a luz. Na hora que apaga a luz, ele vai lembrar. Se apaga, né? Se Porque apaga, às vezes né? nem apaga a luz. É. Tem paciente que fala, eu aprendi e costumei dormir com a luz acesa. Mas eu fecho o olho. Adianta. Não vai dormir, né? De forma ideal, de forma fisiológica. Outra coisa que não deve fazer antes de dormir é ligar para aquele parente, aquele amigo chato, que só reclama. Com a pessoa que você liga, sempre tem problema, desabafar, né? Citar teu cérebro. Exatamente, com coisas ruins, né? A hora de dormir, antes de dormir, você tem que colocar algo bom no seu cérebro, algo positivo. Você pode fazer uma oração, você pode fazer uma meditação. Você tem gente que gosta de fazer algumas afirmações positivas antes de dormir. Tem gente que gosta muito de fazer agradecimento, né? Gratidão. A pensar. Tudo do dia, né? Perfeito. Todas as coisas boas do dia. Ou lembrar pelo menos uma coisa boa do dia. Isso é um exercício que é maravilhoso. Você pega, antes, na hora que você colocou a sua cabeça no travesseiro, você pensa, o que de interessante ou de bom aconteceu hoje no meu dia que eu posso agradecer? Agradeça uma coisa por dia, isso vai fazer um efeito maravilhoso para o seu sono, para a sua vida, para o seu cérebro, para a sua mentalidade. Isso é tão importante, né? Final do ano, você agradeceu 365 coisas, nem percebeu, foi fácil. Né? Porque somos criaturas de hábitos. O sono é hábito, nosso pensamento é hábito, tudo. Tudo tem a ver com hábitos. E você pode ter hábitos ruins ou hábitos bons. Ô Rui, mas a gente está aqui talvez até chovendo no molhado e até perdendo tempo. Porque, cara, é legal toda essa história de higiene do sono, mas também, se a pessoa tem dificuldade para dormir, toma um Rivotril, toma um Rohypnol, Stilnox e dorme, pronto, não vai dormir igual? O que muda? Porque toda essa palhaçada de se preparar desde que acordou e não sei o que, luz e barulho e temperatura e banho, sendo que, cara, você toma um remedinho ao tamanho, pequenininho,
E às vezes não é nem... Às vezes é 0, alguma coisa, 0,5. Então, um pouquinho, É né, não vai pouquinho fazer demais. nada. Aí toma e dorme. Por que você fica perdendo teu tempo em ensinar as pessoas todas essas coisas? Faz alguma... É ruim pro sono dormir com remédio? Na verdade, você não dorme, né? Você tá ali desmaiado, né? Você é dormido. Você é dormido, exatamente. Porque a principal questão, e a gente vai ter que entrar agora e falar um pouquinho sobre fase do sono, e aí vocês vão entender por que esses medicamentos podem ser complicados, inclusive muitas vezes está na bula que deve ser usado por períodos muito curtos, né? Muito curtos. E muito mais mesmo? curto que as pessoas usam. Mas né? o time que tá ganhando não se mexe. Se Pois dormiu né? com ele, continua tomando. Continua, né? Tá dando certo, vou continuar por toma. 5, 10, 20 anos tomando os medicamentos, né? Na verdade, Samuel, a gente tem que pensar primeiro sobre como é que são as fases do sono, que isso é muito importante. Então, a gente tem ciclos de 90 minutos, onde a gente faz um ciclo completo, onde a gente começa com uma fase 1 e fase 2, um sono mais leve. Depois a gente vai para uma fase 3 e 4, que é um sono profundo, e nesse sono profundo é onde a gente realmente descansa, aonde o nosso cérebro, de uma certa forma, ele chega a encolher. E o nosso cérebro vira na verdade, como se fosse uma verdadeira máquina de lavar, aonde fica limpando, removendo as toxinas todas que o cérebro produziu durante o dia, tudo isso na fase de sono profundo, onde a gente produz hormônios importantes para a nossa saúde. Por exemplo, equilíbrio hormonal, testosterona, GH, são tudo produzidos nessas fases de sono profundo. ou seja, quem quer hipertrofia, então tem que ter sono profundo. Pronto, Precisa agora você ter sono ganhou profundo, o pessoal. Né? Agora o pessoal todo aqui vai querer dormir. Aliás, se tiverem assistindo isso aqui à noite, já vão até parar de assistir, vão dormir. Você falou em testosterona e GH, pessoal, né, o hormônio da juventude e o hormônio do anabolismo, né? Perfeito, né? E isso vai ser feito onde? Nas fases de sono profundo. E aí, pessoal, não é só hormônio, é remover as toxinas, é os hormônios. E outra coisa super importante também, nossa memória. Porque tudo que nós aprendemos no nosso dia, para sair da memória RAM, vamos dizer assim, e entrar no nosso disco rígido, a gente vai precisar desse momento de sono profundo, onde realmente o que a gente aprendeu vai ser gravado. Isso é profundo, né? Porque o que tem de gente... Eu não sei como é que foi pra ti, mas eu na faculdade, muitas vezes a gente ficava as madrugadas inteiras estudando para as provas. Com café, uma garrafa térmica de café. Fazia a prova... sem dormir, muitas vezes passava, depois não lembrava mais nada. E não lembrava mais nada porque realmente aquilo não foi armazenado. Aquilo foi apagado depois. Tá, mas eu vou te falar uma coisa. Hoje eu dou graças a Deus de ter esquecido um monte de coisa que eu aprendi na faculdade. Quando eu aprendi a prescrever estatina, omeprazol, que bom que eu esqueci. Que eu Tem coisas que foram boas de esquecer, né? Agora, se você está estudando, muita gente nos procura também está estudando para concurso, quer passar num concurso, quer passar no vestibular, você vai precisar dormir bem para poder armazenar todas essas informações. E é no sono profundo que a gente vai fazer isso. Mas além do sono profundo, tem um outro tipo importantíssimo de sono, que é o sono REM. Só que o sono REM é tipo melatonina. Ele é muito metódico. O sono REM, chatinho, ele é chatinho. Exigente. Ele é exigente. Ele só acontece o seguinte, ó. Tu faz sono leve, 1 e 2. Tu faz sono profundo, 2 e 3. Depois que vocês todos andaram por lá, aí eu apareço. Então, na verdade, para ter sono REM, precisa de toda uma preparação. E o que tem de tão importante no sono REM? Uma das coisas importantes do sono REM, sabe, você nunca acordou de madrugada com a solução de algum problema? Simplesmente você acordou no meio da noite, resolvi aquele problema. Eureka, isso. Porque durante o sono REM que realmente você faz as conexões cerebrais. Porque se é no sono profundo onde você, de repente, armazena as informações, é no sono REM que você faz as conexões, onde o cérebro realmente ele aprende as coisas. E também é no sono REM que a gente faz uma coisa super interessante, que o Matthew Walker, que é um grande escritor, pesquisador sobre o sono, ele fala que o sono REM é o pronto-socorro emocional. O que é isso, Rui, pronto-socorro emocional? É durante o sono REM que a gente resolve os nossos conflitos emocionais do dia. Então, se você tiver uma quantidade suficiente de sono REM, provavelmente no outro dia você vai conseguir estar melhor equilibrado emocionalmente. Aliás, pessoas que dormem pouco, pessoas que acordam muito de noite, que acordam de manhã cansado, já começa o dia irritado, já não consegue resolver direito os problemas,
já começa a dar esporro em todo mundo. Não funciona, né? Aquela pessoa que entrou no escritório, a pessoa diz, lá vem aquele cara que a gente não gosta. De repente pode ser só porque ele não consegue dormir bem. Só porque ele não consegue resolver os problemas dele, que muitos problemas são resolvidos no seu sono. Pô, tá cheio de gente que não tem sono REM. Acabei Tá de descobrir cheio o problema do mundo. E não Vamos- adianta dar um disco do R.E.M. Não, esse não adianta dar. E é interessante que as pessoas estão perguntando, e o que será que, de repente, diminui o sono REM e o sono profundo? Boa. Não. That's the question. E eu vou falar uma coisa que eu acho assim, acho que quase ninguém usa, né? Álcool. Álcool, acho que quase ninguém usa, né? Álcool. O que é álcool? Álcool. Uma bebidinha que antigamente usava umas poucas pessoas. Hoje não usam mais. Eu acho que hoje ninguém usa mais. Hoje álcool, eu nunca mais vi ninguém beber. Por quê? Faz especialmente mal? de noite, né? O álcool faz álcool mal de noite, pro então. sono REM? Ninguém usa. Mas o álcool não faz você dormir? Né? Não te apaga? Aliás, apaga, né? Apaga. O álcool né? te apaga. Até você, né, tá apagado. Mas o sono REM, no sono profundo, pouquinho, né? E aí você decide, né? E quando a gente tem pouquinho de sono profundo e a testosterona, né? Opa, fica tudo assim daí. E o GH, tudo né? fica assim. Mas cada um escolhe o que quer, né? A mesma coisa vale pra tal da cafeína. Porque eu tenho certeza que você já ouviu no consultório alguém assim, mas doutor, esse negócio da cafeína aí com o sono, eu tomo um expresso antes de dormir. E durmo bem, já ouvi. Né? E durmo bem noite inteira, não tem problema nenhum. Né? Mas qual é o problema da cafeína? O que a cafeína faz com o sono profundo? E agora você decide se você quer tomar sua cafeína ou o seu expresso antes da hora de você dormir ou não. E o grande problema, a cafeína, eu acho que a cafeína pode ser muito interessante. Eu sou um amante de café, gosto muito de café, mas tem que saber usar. Porque a cafeína, em média, pessoal, agora isso é uma coisa que é importante. Em média, a última bebida com cafeína deveria ser 8 horas antes da hora que você dorme. Isso é em média, para que você tenha uma boa noite de sono. Agora, especialmente para você que não está dormindo bem, para você que acorda muito de noite, para você que está acordando de manhã cansado, talvez valeria a pena, muitas vezes, fazer um teste que você deveria tomar só um café quando acorda. Por quê? Porque a gente sabe que a meia-vida da cafeína vai ser às 8 horas, mas meia-vida. A gente vai ter gente que ainda vai ter uma boa quantidade de café né, circulando no seu sistema depois dessas 8 horas. É um metabolizador lento ou rápido, né? Exatamente. Se você não sabe quem você é, pensa que você pode ser o lento e segue e arrisca essa dica aí. Exatamente. Então tem muita gente que talvez você deveria tomar o seu último café só na hora. Seu último não, é o primeiro e o último. E único. E único. E as pessoas são viciadas em café. E o que eu vejo de gente tomando café até o horário que dorme ou até às 5, 6 horas, isso com certeza vai fazer uma disrupção no seu ciclo circadiano, na sua produção da melatonina, vai encurtar as fases de sono profundo, de sono REM e vai atrapalhar muito a sua saúde. E aí, onde entra o remédio nisso tudo? Por que dormir com remédio não é a mesma coisa? Porque quando você usa os medicamentos, como você não está fazendo o sono fisiológico, você não vai estar obedecendo essa cronologia maravilhosa de milhões de anos de sono leve 1 e 2, 3 e 4 e sono REM. E aí a gente sabe que com os medicamentos não vai fazer o sono REM e o sono profundo da mesma forma. E aí pode ter problemas nos hormônios, pode ter problemas na memória. Aliás, isso é um problema recorrente que a gente encontra de pessoas que tomam medicamentos para dormir a longo prazo. Hoje mesmo, Samuel, o paciente está tomando a longo prazo o medicamento para dormir e já está com problemas de memória. Mas o interessante é que hoje os pacientes já começam a ficar mais informados. Na internet tem um canal bom aí na internet que fala muito sobre saúde, né? E os pacientes estão ouvindo muito e eles já estão vindo mais informados. O doutor, esse remédio que eu estou tomando pro sono, eu acho que está atrapalhando a minha memória. Vamos trabalhar para melhorar a minha higiene do sono? Olha só que interessante que os pacientes já estão
mais informados também já estão começando a pensar sobre isso e também a questionar alguns medicamentos e seus efeitos colaterais. Então esse canal do YouTube tá chegando onde queria, então, Eu tá acho, né? informando. Tá O objetivo tá informando, né? conseguindo ser alcançado. É verdade. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. Cara, e é incrível, eu nem tenho estatística, não sei se você tem, eu não tenho estatística de quantas pessoas que utilizam o medicamento para dormir, sabe? Mas é incrível. E uma coisa que as pessoas não se dão conta, e que vale a pena a gente até reforçar aqui, é que a melatonina, que você acabou de falar da importância dela, ela é derivada da serotonina, né? Então a serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar, da felicidade, a mesma via que chega, né? Chega triptofano, 5-hidroxitriptofano, serotonina, e depois continua essa via e vai se transformar em melatonina. Ou seja, a via que produz o neurotransmissor do bem-estar é a mesma que vai produzir o hormônio do sono. E casualmente, coincidentemente, a imensa maioria dos pacientes que precisa tomar remédio para dormir também tomam um remedinho ou para depressão ou para ansiedade, né? Eles não se dão conta que essa ligação, né? E que o problema muitas vezes começou onde, doutor? Lá no intestino. Olha aí, ó, isso aqui tá ao vivo aqui, sem combinar, né? É óbvio que começa lá, né? Porque pessoas que consomem alimentos inflamatórios, em algum momento da vida vão comprometer essa via de produção de serotonina e, por consequência disso, de melatonina, né? Então, fica a dica aí para as pessoas que ainda não sabem disso, né? Por que o intestino recebeu esse título errado de o segundo cérebro do corpo? Porque para mim é errado. Para mim ele é o primeiro, não é o segundo. Por quê, né? Explica aí um pouquinho. Não, perfeito, né? Mas aí tu usa um remédio, né? Usa um remédio Toma um pra remedinho, serotonina pra melhorar. claro. Toma um venlafaxina, um frontal, uma paroxetina. E aí tá E resolve tudo. Você já tá tudo dormindo, resolvido. tomando um para dormir, tomando um para ficar mais calmo. Hoje eu atendi um menino de 19 anos. 19 anos, veio com a mãe e tomando já para síndrome do pânico medicamento, sabe? Aí se perguntei, né? A alimentação dele rica em leite, rica em pão, né? Come muito pão, que ele viu ele bem magrinho, pior, bem magrinho, assim, magrinho mesmo, e fazendo musculação e querendo hipertrofia. Ele falou, mas eu vi que o pão, as pessoas comem pão para engordar. Falei, cara, come comida para você aumentar teu volume, né? Uma alimentação muito inflamatória e já aos 19 anos sendo medicado para isso, né? É incrível. A incidência é enorme disso. Enorme, né? E aproveitando essa questão, assim, de jovens, tem uma pesquisa muito interessante com homens jovens, de mais ou menos 20 e poucos anos, e eles fizeram o seguinte, pegaram esses homens, para quem gosta aqui muito da história da testosterona, dos hormônios, pegaram homens que dormiam em média mais ou menos 8 horas, e deixaram uma semana, esses homens diminuíram a quantidade de sono para mais ou menos 4 horas a 5 horas de sono. Quantos por cento reduziu a testosterona desses homens? De 10 a 15%. Ou seja... Em apenas uma semana. Uma semana. Apenas uma semana. Uma semana, dormindo de 4 a 5 horas. Pô, 10% é um monte em uma semana. Se fosse que fosse em uma década, tudo bem, mas uma semana, imagina a representatividade disso. Que é realmente, é como você tivesse 10 anos envelhecido. Mais ou menos de 1 a 2%, né, a diminuição das quedas, os declínios hormonais, vamos dizer assim, fisiológicos. Então, se você dormir pouco, acho que é interessante, se você, homem, está dormindo pouco, menos de 5 horas por noite, você provavelmente está com níveis hormonais de alguém 10 anos mais velho. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais, porque é uma semana. Porque é uma semana. Imagina e tem gente quem está fazendo isso há muito tempo. Para te ver a importância que tem de dormir. E tem gente que acha que ainda dormir não é importante, né? Olha, trazendo aqui informações preciosíssimas pra gente. Você sabe que eu vou te contar uma coisa. Você sabe um pouco da minha história, né? E eu sempre falo isso quando palestro. Antes de ser médico, eu fui DJ. Toquei na noite durante 15 anos. Então, assim, por si só, eu já fiz uma besteira, fiz uma inversão, né? Dormia de dia e tocava à noite. Mas quando eu ingressei na faculdade,
eu continuei tocando na noite, porque ali era meu ganha-pão, né? Eu precisava trabalhar para poder me sustentar. E então aí piorou, porque eu tinha que tocar de noite, mas eu podia dormir 3 horinhas, tinha que acordar para ir para a faculdade ou para estudar e tal, né? Terminado o curso de medicina, eu pendurei as chuteiras das picape lá dos toca-disco, parei de tocar, e aí eu mergulhei de cabeça na medicina. E aquela coisa, cara, finalizei o curso, eu tinha, meu guarda-roupa se resumia a 3 prateleiras, né? 3 calça jeans, 10 camisetas, um par de tênis. Eu queria comprar, eu precisava de dinheiro, eu queria. Pô, agora eu sou médico, eu preciso até me vestir melhor para trabalhar. Então, a gente descobre que a gente pode trabalhar de forma ilimitada, porque naquela, não sei como está hoje, mas naquela época plantão sobrava plantão, né? Podia escolher. Então, o que eu fiz? Mergulhei nos plantões de 24 horas, era um atrás do outro, né? Eu cheguei a fazer plantão de 72 horas naquela época lá, para ganhar um dinheiro para poder comprar o que eu sempre quis e não podia, né? Meu telefone celular quase não funcionava mais, meu computador era uma carroça, né? Eu queria comprar coisa. Enfim, fiz isso por uns 2, 3 anos. Então, veio um somatório, né? Fui DJ por 15 anos, num primeiro momento só inverti a noite pelo dia, num segundo momento privei meu sono e depois me formei médico e trabalhei como plantonista, onde eu dormia cochilos durante a madrugada, até a enfermeira tinha acordado, né? Dormia 20 minutos, atendia um paciente. O que eu vi nisso? Eu vi simplesmente meu cabelo ficar todo branco, minha barba ficar branca, meu colar, minha pele se acabar. Em 10 anos, eu envelheci 30, né? Eu já tô nesse processo de mudança de estilo de vida aí já tem uns 11 anos, eu acho, e eu consegui com sucesso dar uma revertida ali, né? Até a página 2 eu consegui mudar isso. Mas eu vi isso na minha vida, assim, eu percebi, eu me olhava no espelho e eu via que eu estava envelhecendo numa velocidade frenética, né? E hoje, vamos falar um pouco de um público que não é tão raro, tão escasso. Hoje mesmo, eu atendi uma policial militar que trabalha em regime de plantão. A gente atende muito profissional da área da saúde, né? Enfermeira, médico, trabalhador de polo petroquímico, indústria do petróleo, que é 24 horas, vigia noturno, né? Então, assim, tem muitas profissões que precisam fazer esse regime de plantão. E assim, até já que estamos falando, hoje eu me surpreendi com essa policial que eu atendi, que ela faz 6 plantões por mês. Eu me surpreendi porque eu falei para ela, estou chocado porque os exames hormonais dela estavam bons. Foi o primeiro paciente da vida que eu atendi que faz esses regimes de plantão, que não vem com o cortisol esculhambado, com a tireoide bagunçada, com o nível de hormônio sexual destruído, né? Isso é uma característica muito comum. E o que essas pessoas podem fazer? Piloto de avião, aeromoça, né? Comissário de bordo. Esse povo precisa trabalhar e o mundo precisa deles, né? O que a gente faz com esses pacientes, Rui? Esse é um desafio muito grande. Lembrando a vocês que a Organização Mundial da Saúde já colocou que o shift work, né, que são pessoas que trabalham em turnos, como o Samuel falou agora há pouco, todos eles é potencialmente carcinogênico o trabalho em turnos. Olha só a importância alerta, né? e o alerta que eu estou fazendo para vocês. Bom, mas vai continuar existindo e não vai poder. A gente É uma vai necessidade. é uma necessidade. O hospital ele é 24 horas. Perfeito. Então, o que você pode fazer se você trabalha em turnos? Número 1, você tem que ter muita qualidade no seu sono quando você está dormindo. Então, a primeira coisa, lembra da caverna que eu falei para vocês? O seu quarto precisa ser a legítima caverna. Então, de dia, o seu quarto precisa ser uma caverna. Então, vamos lá. Qual é o grande problema da maioria dos quartos? Se você estiver no quarto durante o dia, ele é claro, ele é muito claro. No seu quarto, se você dorme de dia, porque você faz plantão, tem que ser muito escuro. Uma das ações mais simples e mais efetivas que você pode fazer é colocar um blackout. Algo que barato. É barato. Que barato. E já vi isso, já fiz essa dica para algumas pessoas, alguns pacientes, e eles mudaram a qualidade de sono absurdamente.
Outra coisa que eu também falei e que é super importante, se você dorme de dia, a chance de você ter muito barulho é É muito maior. grande. Então você precisa, aí sim, você precisa especialmente cuidar da sua janela. Precisa ser uma janela que consiga fazer uma boa vedação para você não ouvir o barulho dos carros, do tráfego, porque isso vai impactar muito. Porque, Samuel, qual é o grande problema? O problema não é só que você está dormindo de dia e que o problema é que se você está dormindo e tem muito barulho, o que acontece? O seu cérebro não deixa você aprofundar muito seu sono. Claro, é perigoso. Ele Pode ser tem que deixar você perigoso. alerta. Ele não sabe se é um carro na rua ou é um Ou é um. dinossauro, né? Exatamente. Que tá vindo cheio de dente. Aí, aquele sono profundo, aquele sono REM que eu falei lá no início, não vai acontecer. Porque ele tem que ter já preparado. Se alguma coisa acontecer, você sai correndo, você vai lutar. Então, por isso que é super importante, né? Você tem que ter quem trabalha em turno tem que levar muito a sério o seu quarto caverna. Aí você já vai estar ajudando. Também pode ajudar para essas pessoas lembrar que melatonina é um hormônio que pode ser suplementado. Melatonina, se começou muito o uso dela para ressincronizar ciclo circadiano, depois de pessoas que fizeram, de repente, uma viagem de avião em que mudou O jet o lag. jet lag, né? Então, isso você pode usar para um jet lag, mas você pode usar para o jet lag que você tem no seu trabalho. Aliás, tem muita gente, Samuel, muitos jovens, que eles fazem um jet lag semanal. Porque durante a semana dorme e acorda mais ou menos no mesmo horário, e no fim de semana vai pra balada, sai, Exatamente. e aí dorme em outro fuso horário, digamos assim. E o que acontece quando chega domingo de noite? Não consegue dormir. Por quê, né? Álcool, jet lag e geralmente, não sei Mais como é que outras era na tua coisas, né? época, na minha época de balada, eu saía às 6 da manhã e a gente ia tudo, não vamos falar nome aqui, mas a gente ia tudo para uma hamburgueria famosa, né? Um lanche rápido com drive-thru que existia, que ficava aberto 24 horas, era o local de encontro da galera no final da balada, né? É. Então, assim, virou a noite, encheu a cara de cachaça e foi comer uma bomba calórica cheia de dormir gordura. bem, né? Pra dormir, Pra dormir ia pra bem, casa né? Ia pra casa dormir. Rapaz, Essa quanta conta- coisa que eu fiz de errado, olha só. Essa conta não tem como fechar. Nunca Ela vai nunca fechar. vai fechar, né? Então, tem todas essas questões, mas principalmente para você, né? Que você não está fazendo jet lag de fim de semana, mas você está fazendo jet lag porque você trabalha em turno, talvez utilizar, né? Buscar um profissional, um médico para te ajudar a organizar o teu, né? Algum suplemento, ou às vezes até a suplementação de melatonina para ressincronizar o teu ciclo circadiano pode ser interessante. Mas claro que não adianta, só que o que acontece hoje, né, Samuel? Como muita gente hoje consegue comprar melatonina na farmácia e ouve falar que melatonina é bom para o sono, vai lá e vai tomando melatonina de qualquer forma. Mas essa não é também a solução. Tem uma forma de fazer e eu digo, como qualquer... Melatonina é hormônio, tá, pessoal? Vocês têm que lembrar que melatonina é hormônio e como a gente sempre fala, o hormônio não é para quem quer, né? É para quem merece, para quem faz tudo direito, para quem tá, né, com toda a sua vida organizada. Então, primeira coisa, organiza a higiene do sono que a gente já conversou. E se mesmo assim você não está tendo problemas para dormir, procura o profissional para te instruir como você faz melhor essa suplementação e quando que é necessária. Muitas dessas pessoas que têm esse shift work ou faz um jet lag, vai precisar muitas vezes fazer algum tipo de suplementação. Eu oriento todos os meus pacientes que têm esse problema aí de trabalhar em turno, eu oriento que quando eles chegam em casa de dia, né, bota esse blackout e tudo, que tome melatonina para dormir de dia, porque é a única forma de o cérebro achar e tentar trabalhar na fisiologia noturna, né? É um jeito de você dar uma impor um pouco a fisiologia para não vai ser igual, mas é uma forma que Perfeito. a gente percebe. Até vou te contar uma coisa. Sabe que eu tive um paciente, acredito que uns 9 anos atrás, se ele estiver ouvindo isso aqui, ele vai saber que é dele, porque depois eu até comentei isso com ele. Que ele veio consultar comigo porque ele ele estava indo para academia, fazia musculação e não tinha resposta. Ele não tinha resposta. E aí, a profissão dele era
fiscal de trânsito, que a gente chama aqui em Porto Alegre de azulzinho, famoso azulzinho, né? Fiscal de trânsito, e ele trabalhava. Cara, não me lembro se era. Eu acho que era quase todas as noites. Ele trabalhava de noite, tá? Ele era fiscal de trânsito noturno. E na consulta com ele, eu fiquei muito preocupado, cara. Porque assim, poxa, eu me considero uma pessoa que tem um bom nível de comunicação. Me comunico, sei me fazer entender, né? E assim, eu explicava para ele como é que ia ser o tratamento. Então eu dizia assim, olha, agora você vai tomar por 30 dias esse suplemento. Se você se adaptar bem, você vai tomar por mais 60. E ao final, então, desses 30 mais 60, que será 90 dias, a gente vai se encontrar de novo para uma nova consulta com novos exames, tá? Aham, aham. Aí ele daqui a pouco assim, então daqui a 30 dias eu faço uma nova consulta. Eu falava, não, você não entendeu? E assim foi a consulta inteira. Eu explicava uma coisa e ele vinha e mostrava que não tinha entendido nada. Eu falei, cara, parece piada isso aqui, pegadinha. Ele não conseguia entender o que eu explicava para ele. E ele fazia faculdade de Direito e também não estava indo bem. Ele não estava indo bem na faculdade. Naquela consulta, eu expliquei tanto a importância do sono. Ele não mostrou ali que ele ia mudar o plantão dele, tá? Ele não mostrou isso. Mas, enfim, ele consultou, fez o tratamento. Quando ele voltou, eu tinha colocado tudo isso, a melatonina para ele tomar de dia, né? Blackout, tudo isso. Mas quando ele voltou, ele falou para mim, sabe, Samuel, que naquela consulta ali você me deixou tão preocupado, que eu falei do risco de demência precoce, tudo isso, né? Não é só câncer, né? E aí ele falou, eu fiquei tão preocupado e naquela semana apareceu uma oportunidade de eu trocar. Não é o ideal, mas eu peguei o turno que termina às 1h. E aí eu tô indo dormir, 1h30 eu já tô em casa, tô indo dormir. Comecei a dormir todo dia, também tomou o suplemento que eu passei. Cara, era outra pessoa 3 meses depois. Nível de comunicação, eu falava, ele entendia. Até a postura na cadeira, ser uma pessoa mais ativa. Na primeira consulta ele ficava assim, sabe? Na segunda consulta tava com postura, olhando para mim, entendendo em 3 meses. E eu falei para ele isso, eu falei, cara, eu vou te falar um troço aqui hoje, me permita, mas eu achei que você tinha um déficit cognitivo, alguma coisa, na primeira consulta. E ele falou, não, ele falou assim, sabe que todo mundo ao meu redor percebeu isso? Família, ele falou, todo mundo percebeu isso em 3 meses. E outra, o corpo dele começou a mudar. Ele começou a ter muito mais resultado na academia, perceber musculatura, porque ele melhorou também, ele aumentou muito os níveis de testosterona, não foi 10% ali não, tá? Ele foi muito claro, eu ajudei ele, botei um tribulus terrestre, uma coisinha lá, Aham. dei um suporte, mas cara, ele dobrou o nível de testosterona e também não só o nível de hormônio, né? Os receptores melhoram. Isso a gente não mensura em exame de sangue, né? Os receptores hormonais melhoraram, nível cognitivo começou a ir melhor na faculdade, tudo porque ele mudou. Então, poxa, quando a gente fala disso, eu sempre lembro desse paciente, um paciente bem antigo meu. Aliás, faz muito tempo que ele não aparece, acho que não precisa mais de mim. Acho que ele tá tão bem que ele não precisa mais de mim. Perfeito. E isso que tu colocaste aqui me lembrou de uma outra questão que eu acho que é super importante de a gente falar. Tem muita gente que faz a suplementação, que treina forte, que trabalha bastante, mas dorme pouco. E aí são pessoas que muitas vezes não conseguem, às vezes, ganhar massa muscular, embora tá fazendo tudo certinho, que não dorme uma quantidade de horas suficientes e que também tem muitas lesões. Lesão. Isso é muito comum, né? É muito comum porque as pessoas trabalham muito, as pessoas fazem muito exercício, estão fazendo muita coisa, mas não estão fazendo uma das coisas que é fundamental para a vida, que é descansar, que é fazer a reparação e a construção muscular também acontece durante o sono. A gente sabe que todo o trabalho que você faz durante o dia de musculatura, você vai consolidar durante o sono. Eu tive o caso de uma paciente que ela fazia crossfit, mas além de fazer crossfit, ela era uma advogada de sucesso, ela trabalhava bastante, ela era mãe, ela era chefe de casa, então ela era dona de casa, mãe, advogada de sucesso e ainda treinava crossfit de forma muito intensa. Sabe o que aconteceu um determinado dia? Ela estava fazendo uma atividade no crossfit e ela fez uma fratura de De estresse. estresse. Quando fui analisar, ela chegou para mim depois disso, tá? Fui analisar, ela dormia em média 5 horas.
E por que ela dormia 5 horas em média? Porque era o que ela conseguia para conseguir vencer tanto de todas as atividades que ela... Assumiu coisa demais. Demais. Isso é muito comum. E ela era uma pessoa muito forte, muito determinada, porque ela conseguia, e ela estava nesse processo fazia uns 3 anos. Eu disse, olha, eu não sei como não aconteceu uma coisa antes disso. Ou alguma coisa pior Ou também. coisa pior, né? Porque ela levava o corpo ao extremo e não descansava, não reparava. E ela conseguia manter um nível de performance em todas as atividades. Mas chegou um dia que quebrou, né? Literalmente quebrou. Quebrou. O E corpo, ele mostra. ele mostra, mas antes disso, o corpo já tinha dado sinais para ela. Ela tinha muita tendinite, ela tinha dores, ela tinha muitas dores musculares e dores em geral. E ela achava que era normal pela quantidade de exercício que ela fazia. Sim, pode ter dores depois do exercício. Agora, sempre quando tiver o excesso, isso eu acho que é importante para você. Se você está tendo muitas tendinites, se você está tendo muitas lesões, você está fazendo tudo certo, mas não está dormindo o suficiente. E o suficiente aqui nós estamos falando aí de 7 a 8 horas daquele sono reparador, que você pega no sono rápido, você não acorda no meio da noite, você acorda de manhã com bastante energia. Vamos lá, o que tem de pessoas que não tá acordando de manhã com energia, tá acordando já cansado, né? É muita gente nessa A maioria das pessoas. Isso é uma queixa muito comum no consultório. Deixa eu aproveitar aqui, que a gente está no meio do nosso podcast. Eu vou ter que começar a vir usando aqui as camisetas do canal, né? Dei conta agora aqui, por que não trouxeram uma camiseta aqui, produção, para eu estar usando, para divulgar, né? Para quem ainda não sabe, o nosso canal do YouTube, ele tem uma parte social aí também. Nós temos camisetas com algumas estampas aqui, namastê, para quem é zen, para quem gosta de uma boa piada aí, o brocoli. Tem camisetas bacanas aqui que você pode adquirir e você vai estar ajudando instituições que estão recebendo aí. A gente começou, eu até vou comentar aqui, eu sempre anunciei, né, que a gente iria destinar parte dessas vendas para instituições. Aí eu dei uma lida num comentário bem desagradável, assim, de uma pessoa abaixo ali do meu canal, que falou assim, que a gente fazia isso de forma obscura, né? Que a gente não falava para que entidade era e tal, que era uma coisa duvidosa. Aí, sabe o que a gente decidiu, o pessoal da produção aqui, a gente decidiu assim que a gente realmente não ia mais destinar parte dessas vendas para nenhuma entidade, não. A gente ia doar tudo, doar absolutamente tudo, porque isso aqui nós não somos uma loja de camiseta, né? Então, a gente tornou isso um programa social muito maior, né? Destinaremos todo o lucro das vendas dessas camisetas para as entidades que a gente está ajudando, e muito em breve a gente vai trazer para vocês, mostrar quais são essas entidades, quem está se beneficiando com a ajuda de vocês aí comprando essas camisetas. É um trabalho social, espero que vocês sintam vontade de colaborar, vão estar ajudando, e a coisa não será obscura, não. A gente vai estar mostrando aí para vocês o que as pessoas que precisam, né, como que elas estão se beneficiando com a ajuda de vocês. Então, parei aqui, porque eu gosto, acho gostoso usar esse canal também para ajudar quem está precisando, né? Rui, vamos fazer o seguinte, vamos agora ajudar pessoas que estão assistindo esse podcast e que já estão pensando assim, meu Deus, eu já fiz absolutamente tudo que eles estão falando. Eu já botei blackout, eu já estou dormindo na hora certa, eu tomei um banho quente, eu desliguei o som, meu vidro é duplo, é blindado, não passa música nenhuma, eu estou tomando melatonina, nada está me ajudando. Vamos dar umas dicas de ervas, de chás, tem muita coisa bacana também, né? Porque uma das causas também que as pessoas enfrentam dificuldade para dormir no final do dia é o excesso de adrenalina, de noradrenalina,
de acetilcolina em excesso também, né? Que são as catecolaminas, né? Porque a vida, ela é uma vida dinâmica hoje, correria, a gente chega no final do dia com planos ainda, né? Aliás, antes da dica, antes da dica das ervas, eu vou dar uma dica de uma coisa que eu gosto muito de falar para o meu paciente, que é o seguinte: pessoas que deitam à noite e que ficam pensando muito no que vão fazer amanhã. Amanhã eu não posso esquecer que eu tenho uma reunião às 9, eu não posso esquecer de ir no mercado comprar kombucha, espero que seja kombucha, não cerveja. Tudo que elas não podem esquecer. Uma coisa que funciona antes de deitar, pega uma folha de papel e anota os seus compromissos de amanhã, tá? Por quê? Porque quando você registra isso, o teu cérebro, ele é muito inteligente. Ele sabe que a partir de agora, ele pode descansar, ele pode relaxar, porque você não precisa mais ficar preocupado em lembrar disso amanhã. Isso também é um dos pilares da higiene do sono, tá? Então, importante, se você tem essa tendência a ficar pensando e com medo de esquecer, faça isso, que ajuda muito. Parece meio idiota isso, mas funciona. Já passei isso para muitos pacientes, inclusive eu faço isso comigo, e realmente os pacientes falam que melhora muito. Não podia deixar de dar essa dica, né? Perfeito. Complemento. E aproveitando essa dica, eu vou dar mais uma e depois vamos falar sobre isso, ervas e algumas coisas. É muita dica, né? O pessoal vai adorar. Vai adorar. Porque uma das outras coisas importantes, assim, 1 hora antes de você dormir, de repente você pega esse bichinho aqui e deixa ele bem longe de você. O celular, só 1 hora? No mínimo, você está sendo muito generoso. Mas é que eu estou trabalhando com a realidade. Pelo menos 1 hora antes de você dormir, você para de mexer no seu celular, no computador, no iPad. Principalmente também, não é só pela questão da luz, é pela questão da sua ativação cerebral. Porque hoje, qual é o problema, né, Samuel? Você começa a olhar o e-mail, já vai olhar o e-mail do chefe, aí de repente já vê uma coisa que você não gostou, e aí de repente você já vai ficar brabo, já fica nervoso que tem que fazer alguma coisa amanhã, ou de repente vai para o WhatsApp, e aí começa a ver a discussão lá num grupo de alguma coisa que, né, que já não gostou, e aí você vai ficar política, por exemplo, e aí você vai ficar remoendo aquelas coisas. Você tem que deixar essa última hora antes de dormir a hora de ouro. É hora de só ver... Golden Hour. Golden Hour, só faz as coisas boas, só pensamento bom, é só as coisas boas, a gratidão que a gente já falou aqui. Mas, além disso, Bom, vamos falar então das ervas, vamos falar coisas importantes, fitoterápicos, interessantes, importantes, coisas naturais que há milhões de anos a gente usa e que ajudam muito. E que dá certo. E que dá certo, né? E a gente não precisa inventar a roda, né, Samuel? Não. Então, coisas importantes e simples. Por exemplo, chás, como o chá de camomila, o chá de melissa, a gente pode usar a valeriana, a gente pode usar a mulungu, coisas simples, que são fáceis, que são baratas e que fazem grande resultado. A gente também tem a passiflora. Passiflora é fantástica. Uma dica que eu dou só para as pessoas que vão utilizar, de repente, um chá, que é uma coisa simples, é fácil, é barato de fazer, a gente tem que cuidar com a quantidade de líquido que a gente vai ingerir. Isso é uma das coisas que eu não comentei, mas que é muito importante. Tem pessoas que depois de determinado horário tem que restringir o líquido, porque senão começa a acordar no meio da noite para ir ao banheiro. E por que acordar no meio da noite e ir ao banheiro é ruim? Porque você pode estar no meio... Lembra que eu falei que o sono REM, ele é um sono muito delicado, muito especial, até chatinho, né? Se você está ali no final da fase 4 do sono profundo, indo para o sono REM, se você acorda para o banheiro... Acabou. Você vai ter que refazer todo o ciclo para chegar no período pronto para chegar no sono REM de novo. Então, as pessoas, às vezes... o chá de camomila, um chá de marcela faz bem. Então, vou tomar 2, 3 xícaras, né? E aí, você passa a madrugada inteira indo ao banheiro, não vai ser legal. Você pode até tem que ser concentrado, né? Tem que ser um pouco. Qual é a quantidade? A quantidade suficiente para você conseguir ter aquele relaxamento, mas ao mesmo tempo que não faça você ir ao banheiro no meio da noite. Então, isso é outra dica de ouro. Sabe uma dica que eu dou para os pacientes também? Que na última refeição coloque mais sal na refeição. O sal bom, né? O sal integral. Sal integral, isso aí. Para dar uma segurada mais na água no corpo. E muitas vezes funciona. Eu digo, olha, aumenta um pouquinho, usa quase nada de sal de dia e deixa para usar na refeição. Ou toma um copo
de água com um pouquinho de sal, uma colher de sal. O último copo lá, quando for 6 da tarde, 7 horas, um salzinho, porque aí o corpo vai segurar um pouquinho mais dessa água, vai ter o efeito retentor, obviamente, se a pessoa não for hipertensa, né? E isso funciona também, bastante. Funciona muito bem. Eu me lembro, tu já me deu essa dica uma vez, que de um paciente que ia muito ao banheiro à madrugada. Bom, pode ser muitas coisas, né? Então, principalmente homem Pode ser tem que cuidar, pode ser próstata. a próstata, tem que cuidar. Mulher na menopausa, a gente sabe. É muito comum a gente ver a mulher na menopausa bagunçar muito o sono, né? Sim, Isso caberia demais. uma live falar só sobre sono e menopausa, né? É. Porque impressionantemente como as mulheres perdem a qualidade do sono durante a menopausa. E uma das questões também é que começam a ir ao banheiro muito à noite. Então são populações, ou o homem que está com algum problema na próstata, mulher na menopausa, tem que cuidar ainda mais a quantidade de líquido, e pode ser uma dica de ouro a questão do sal. Tá? E o chá, eu acho que todos nós poderíamos tomar um chazinho antes de dormir, um chazinho relaxante, mas tem que cuidar muito com essa questão do líquido. Que, aliás, o que tem de pessoas que não tomam uma quantidade mínima de líquidos por dia e às vezes querem então compensar à noite. Esse também é um erro que eu vejo muito. Não toma. Ah, minha vida é muito atribulada durante o meu dia, eu tenho muitas tarefas, não consigo tomar água. Aí chega às 8, 9 da noite e quer tomar Toda a muito água. líquido, toda a água que não tomou durante o dia. Essa conta não vai fechar, vai acordar no meio da noite, isso vai prejudicar o sono. E tem uma outra coisa interessante que eu acho que tem muita gente aqui que também gostaria de emagrecer um pouco, e pessoas que estão fazendo dieta, e as pessoas se preocupam muito em fazer o exercício, se preocupam com alimentação, válido, muito válido, mas tem muita gente que não se preocupa com o sono. E, aliás, é no sono, pessoal, que a gente vai ter 2 hormônios que são importantes se você está querendo emagrecer, que vão ser produzidos ou inibidos no sono. Então, uma dos hormônios é a grelina. E a grelina é esse hormônio que a gente chama o hormônio da fome. E a grelina, quando você não dorme uma quantidade de horas suficiente, 7 a 8 horas, a sua grelina vai estar mais elevada durante o seu dia. O que isso vai acarretar? Você vai ter mais fome, Compulsão, vai ter fome. mais compulsão, não vai conseguir fazer a dieta que o nutricionista ali prescreveu, porque você diz, tô sempre com muita fome, nada me sacia. Sua grelina, de repente, está muito alterada porque você está dormindo 5, 6 horas por noite. E se não bastasse só esse hormônio grelina, tem um outro hormônio chamado a leptina, e a leptina é um hormônio que a gente vai pensar em ansiedade, melhora o seu apetite e também o seu metabolismo. O que acontece? Dorme pouco, ela fica disfuncionada. E você perde esse equilíbrio da sua saciedade. Então você pode, inclusive, também, além de perder o seu equilíbrio da saciedade, no outro dia você pode comer justamente aquilo que você não gosta. E eu tenho certeza para você que de repente teve um dia que dormiu 3 ou 4 horas, no outro dia eu tenho certeza que você come mais tranqueira. Você olha para É aquela óbvio, coisa né? que não faz bem, mais forte que tu está desregulado e você não conseguiu se controlar. Além disso, o próprio hormônio GH que você falou é um hormônio que ajuda a queimar a gordura, né? Perfeito. Ele é um hormônio que é altamente quebrador de célula de gordura, né? Lipolítico. Então, é um conjunto de hormônios que vão regulando tua fome, tua queima de gordura, teu aumento de músculo. Quanto mais músculo, mais gordura você queima. É uma orquestra. Eu gosto muito. Você não usou até agora. Tô chateado contigo. Você não usou até agora uma palavra que você usa muito, que eu adoro. Arquitetura do sono. Você não usou até agora. Arquitetura do sono, né? Isso, eu Você falei sobre as fases, mas não falei não arquitetura usou do essa sono, palavra. né? Adoro esse termo que É você usa, né? é a arquitetura do Arquitetura do sono, sono, que é, que é bonito, né? é uma orquestra que acontece ali à noite. E que quando uma coisa compromete o resto todo. Dominó. Isso. É isso aí. E uma das coisas também que eu vejo, quando a gente está falando de arquitetura do sono, o perfeito equilíbrio dos hormônios, aonde que é um momento que fundamenta o desenvolvimento
tudo está acontecendo, ou deveria estar acontecendo. Porque as crianças, esse estímulo que a gente tem. Videogame online, né? Que hoje não se joga mais com o coleguinha do lado, você joga com pessoas do lado do mundo, né? Então, às vezes, tá jogando com alguém do Japão e tem isso, né? Tem muito. Vai até 2 da manhã e os pais não têm pulso firme para tirar essa criança, tirar o videogame e botar para dormir. Exatamente. Acordam cedo, porque muitas vezes a escola é muito cedo, e aí começam a ter essas crianças problemas de aprendizagem, problemas de brigas, problemas cognitivos, problemas de comportamento, e muitas vezes o início de tudo isso é na falta de sono. Tem um estudo que fizeram no Canadá, que eles fizeram o seguinte estudo, eles pegaram e colocaram as aulas começavam 8 horas, passaram para mais ou menos 9h30 da manhã. Então, eles apenas alteraram o horário do início das aulas. E o que eles notaram nesses jovens? Notaram que os alunos, nas disciplinas dessas aulas da manhã, começaram a ter melhores notas. Eles notaram, inclusive, que no Canadá os jovens muito podem dirigir. Eles começaram a notar que diminuiu os acidentes de carro. Olha aí. Indo Mais atenção. para mais atenção, indo, né, se deslocando para a escola, para a faculdade, onde fosse. E além disso, outra coisa interessante é que as brigas e os problemas de Indisciplina. disciplina reduziram absurdamente. Ou seja, simplesmente porque essas crianças passaram a dormir um pouquinho mais. Isso é uma tensão que eu coloco a todos os pais aqui, todo mundo que tem, né, que tem filhos pequenos, ou os próprios adolescentes. A gente precisa, os adolescentes precisam dormir. Eles precisam dormir de 8, 9, 10, 11 horas. A criança e o adolescente, ele está desenvolvendo o cérebro. Ele está produzindo uma enxurrada de hormônios. Agora, se você não está dormindo, você não está produzindo esses hormônios. Você não está consolidando sua memória, você não está desenvolvendo seu cérebro. A gente precisa muito para o futuro do Brasil, para o futuro do mundo e para o futuro da saúde dessas pessoas, a gente precisa dormir. Em todas as fases da nossa vida. E aí, quando a gente entra numa terceira idade, as pessoas começam a dormir menos. E aí as pessoas começam a dizer, não, mas eu tô bem, é que quanto mais eu envelheço, menos eu preciso dormir. É normal. Isso é normal, né? Na verdade, o que está acontecendo é um declínio hormonal. Você não tem mais hormônio, você não dorme. Você não tem mais melatonina. E muitas vezes a gente começa a reduzir a melatonina após apenas 30 anos. Já começa o declínio, Declínio hormonal não só da melatonina, entre outros hormônios, mas aqui nós estamos falando do nosso sono, e especialmente o sono, a gente vai ter que falar da melatonina. Então, aos 50 anos, a gente já tem um declínio muito significativo da nossa melatonina. E é por isso que talvez você está dormindo pouco e acha que está tudo bem, porque você já tem 50, 60, 70 anos, mas na verdade talvez seja só um declínio hormonal. Entre outros que provavelmente com 50, 60 anos você vai ter. Mas como é importante, né, a gente conversar sobre os hormônios e longevidade e qualidade de vida, a gente vai ter que falar em equilíbrio hormonal, e o equilíbrio hormonal também vai fazer você dormir melhor. Né? Não só a melatonina, os outros hormônios também, né? Porque a gente vê mulheres na menopausa, é um verdadeiro horror que acontece com o sono da maioria das mulheres que entra na menopausa. Não é, Samuel? A gente vê todas, Eu né? até falei aqui estradiol, viajei, a progesterona, né? Progesterona é a própria fração alopregnenolona, a fração da progesterona da mulher, está intimamente associada ao sono e a mulher deixa de produzir na menopausa. Muito jovem ainda, né? Aos 50 anos ou menos, às vezes, ela já deixa de produzir, né? E muitas vezes aí quando a mulher começa a fazer a reposição hormonal, começa a fazer a suplementar, a reposição com a progesterona, o sono assim, é milagroso. Milagroso, né? De um dia para o outro, passou a dormir de novo. Doutor, né? Tô dormindo muito bem. E aí, muitas vezes, essa mulher que entrou na menopausa e disseram para ela, se você não tem fogacho, então não precisa fazer nada. Só o fogacho. Pro seu sono, tá aqui o remédio.
E assim a mulher vai indo, mas ela toma o remédio, ela não descansa realmente, começa a engordar mais ainda. De repente tem muito mais fome, Começa a engordar. começa a engordar, a grelina tá mais alta, a leptina tá desregulada, e aí é uma bola de neve. E aí chega um momento que ela nem se reconhece mais, né. Isso pode ter começado lá, inclusive, com a questão do sono. E toda essa desregulação que o sono provoca nos nossos hormônios e na nossa saúde. E eu sempre gosto de dizer que não tem como ter saúde, não tem como a gente ter qualidade de vida se a gente não se preocupar com o nosso sono. Do momento, eu falei aqui de jovens, adolescentes, aos adultos, aos mais idosos. Todo mundo vai precisar dormir. E todo mundo, na verdade, precisa dormir uma quantidade de horas, no mínimo 7, 8. Jovens e adolescentes talvez vão precisar de 10 a 12. É claro que existem variações de pessoa para pessoa, né? Mas é uma calamidade pública, né, Samuel? Hoje, se a gente fizesse um estudo, né? E você falou uma coisa ali do Canadá. Botaram o início das aulas às 10h30 da manhã. 9h30, foi uma hora e pouco, uma hora e meia, pouco. assim, que eles alteraram. Então, isso serviu como um estudo para a gente avaliar a importância do sono e como isso impactou. Mas, entretanto, dá um medinho, né, de imaginar que a sociedade tente buscar essa adaptação de tudo começar mais tarde, quando na verdade é o contrário. Tudo tinha que terminar mais cedo, né? Tinha que finalizar tudo mais cedo, dormir mais cedo, né? O que tinha que ser feito com esses jovens era botar eles na cama às 22 horas e não fazer eles acordarem mais tarde, porque daqui a pouco a gente vai buscando essa linha de adaptação e daqui a pouco tá acordando meio-dia, então não tem mais aula de manhã, viu, pessoal? Agora não existe turno de manhã, é só o turno à tarde, porque a gente viu que se vocês dormirem mais, vocês rendem mais, né? E esse movimento, ele existe na medicina, dessa adaptação à doença, a um novo padrão, né? Agora, existe um movimento que é o quê? O Ozempic. Você tá com a grelina desregulada, com a leptina desregulada, você tá compulsivo e usa Ozempic, tá tudo certo, daí você emagrece, pelo amor de Deus, né? Ou também o movimento da bariátrica, né? Não, fique tranquilo, se você tem um estilo de vida podre, que você está comendo tudo errado, você está guloso, compulsivo, sedentário, não dorme bem, a gente tem a solução para você. Uma cirurgia de mutilação intestinal, né? A medicina ela vem se adaptando a um modelo de doença, quando na verdade não deveria, né? Nós temos que voltar aos padrões antigos, né? Seria a coisa mais inteligente a fazer. Perfeito. E eu sempre digo para as pessoas que, assim, se você está vivo, você pode recuperar a sua saúde. Enquanto você está vivo, você pode recuperar a sua saúde. E aí tem muitas mães que dizem, mas é que o meu filho, ele tem um problema de insônia, ele não consegue dormir cedo, e sempre parece que o filho todos os outros, mas ele é diferente. Ele tem uma coisa. Ele nasceu ele assim. Nasceu com um problema. É um problema especial que ele dorme tarde. E aí tem um outro estudo, eu gosto desses estudos, porque eles provam que a grande mentira. maioria. Tem uma mentira. Que a maioria das pessoas, na verdade, é só hábito errado. Então pegaram várias crianças ditas com insônia, ou que dormiam muito tarde, que não conseguiam dormir cedo, colocaram num acampamento. Aonde esse acampamento não existia luz elétrica à noite, somente lampiões para, né, se alguém precisasse ir no banheiro, alguma coisa. E ao passo de um milagre de 7 dias, onde essas crianças à noite não tinham exposição à luz e nem a nenhum tipo de estimulante, como celular, iPad ou computador. E aposto que acordavam cedo. Acordavam cedo. Que é um fator para dormir, é acordar Perfeito. cedo. Essas crianças estavam dormindo, né, por um milagre, às 9 da noite, 21 horas, e todas elas, mais ou menos 5, 6 horas da manhã, estavam despertas, felizes da vida. Isso com uma semana, onde o que aconteceu? Se respeitou a fisiologia normal do ser humano que a gente está fazendo há milhões de anos. Claro que eu tenho certeza que você vai dizer, mas é muito fácil fazer isso num acampamento, mas na vida real é muito mais difícil. Não, eu sei que é mais difícil. Agora, a gente precisa ter consciência desses elementos e conseguir organizar dentro da nossa vida, dentro do que é possível no nosso dia a dia, trazer um pouco mais para o que é fisiológico. Porque sempre é possível, Samuel. É lógico que é. Sempre é possível. Tem que ter organização, tem que ter planejamento, tem que ter consciência do que realmente é importante.
E o sono, eu vou dizer para vocês, é uma das questões mais importantes que está sendo, né, prejudicada porque a gente acredita que dormir não é importante, que dá para deixar para depois. Ô, Rui, eu tô aqui pensando. Você falou do chá e falou da dificuldade, né, de talvez tomar o chá com líquido e ter vontade de fazer xixi. As pessoas podem também conversar com os seus médicos e colocar o extrato desses chás numa cápsula, porque você consegue tomar uma cápsula com um gole d'água. Aí é diferente e facilita, né? Existe Perfeito. como colocar isso valeriana em cápsula, molungu em cápsula. O GABA. O GABA também. GABA é excelente, né? Uhum. É uma forma de trazer aquele... O GABA, ele é o zen, né? É o zen. Dá aquele efeito zen no cérebro. Magnésio inositol, Magnésio. na forma inositol, ou treonato, eu prefiro o inositol. Eu tomo. Antes de treinar, no meio do treino, eu já tomo uns 350 miligramas de magnésio inositol. Talvez isso que me ajuda também a... Sim, tu daí já chega. Já dá aquela... É o que eu chamo de planejamento. É. Tem que fazer o seu planejamento e entender aquilo que funciona para você, porque de repente o que funciona para o Samuel, de repente não funciona para o Rui. Então também tem que testar e entender aquilo que funciona melhor para você. Mas magnésio é fantástico, né? Magnésio, a mulher na menopausa, progesterona, né? vai trabalhar os canais de GABA. Precisa. É fundamental, né? Porque o sono da mulher na menopausa é complicado. É difícil uma mulher que entra na menopausa e não bagunça o sono. É muito difícil. Tem que se sentir... Tem que se vangloriar a mulher que consegue isso. Não é nada comum. E aí também tem toda essa questão de menopausa com aumento de peso, com redução de massa muscular, aumento da gordura. Um pouco disso também vem das alterações da arquitetura do sono e de todas essas questões importantes, né? Que vai alterar ainda mais, né? A fome. A mulher na menopausa sempre também refere que pode tá aumentando a fome. Fome e gula. As duas coisas ela aumenta, né? E pode ser com a grelina e a leptina que a gente conversou aqui. E tudo pode estar lá no sono. Para quem tem alguma dúvida em relação a isso, poucos dias atrás aqui eu já fiz um vídeo com a nossa colega, né? A Michele, doutora Michele Spader. Então, tem um vídeo aqui falando sobre saúde da mulher. Não lembro se a gente falou especificamente das questões de sono, mas a gente fala muito das questões hormonais, tá? Então, assim, mulheres que estão entrando na menopausa e tem alguma dúvida, repõe, não repõe, tenho medo, meu médico falou que eu vou morrer se eu repor hormônio. Tem lá um podcast, deve ser o quê? 2, 3 edições atrás aí, doutora Michele Spader, ginecologista, e está falando tudo sobre questões associadas à menopausa. Ô, querido, você viu que horas são? Você viu como... Não vi. Não viu? A gente já está aqui... Cara, a gente já está aqui há 1h40, 1h30, meu Deus. só falando sobre sono. Olha que incrível. Então, já encaminhando aqui para o final desse podcast, eu quero mais uma vez agradecer toda a turma aí da Essential que apostou, que acreditou, que está apostando e está acreditando aqui no sucesso desse podcast. Já tomei meu drinkzinho energético, já tomei meu Hidrolift aqui também, que é um repositor de eletrólitos, né? Por que eu estava tomando aqui? Porque encerrando esse podcast eu vou estar indo para o meu treino muito mais nutrido. É sempre bom ter parceiros, e quando a gente tem parceiros assim que a gente acredita, né? Desde o início a gente teve muita proposta de gente que queria estar sendo parceiro, mas são produtos, marcas que realmente não são as que eu acredito, e a Essential a gente apoia, a gente incentiva, tá sempre trazendo novos produtos e produtos de qualidade. Então, muito obrigado, pessoal da Essential. Rui, quero também agradecer você, mas antes de agradecer, botei aqui como uma nova rotina de finalização do podcast, você dá uma dica aqui de ouro para as pessoas sobre algum filme ou, aliás, ou, você que escolhe aí, ou um filme, ou um livro, ou os dois, que você assistiu, você leu, mudou tua vida e que você quer deixar aqui como dica para as pessoas. Pensando talvez até em alguma coisa relacionada ao vídeo de hoje. Deixa eu pensar então. Tem um livro, pessoal, fantástico chamado Por que Dormimos, do autor Raphael Walker. Eu sabia que você ia falar desse livro. Esse pesquisador é um cara, para mim, é um dos maiores
pesquisadores sobre o sono, e eu tenho certeza que depois que você ler esse livro, você vai mudar os seus conceitos sobre o sono. Tenho certeza. Baita livro, É um baita livro. Recomendo demais essa leitura. Aprendi muito. É um livro que ele não é para médico, ele é um livro para um público leigo. Mas eu aprendi muita coisa nesse livro aí. Eu também, já li várias vezes esse livro porque é fantástico. Tenho certeza que você pode dar de presente para aquela pessoa que não dorme, que diz que dormir é perda de tempo. É o livro de presente que você vai dar para ele. Agora tá chegando, né, a gente pode pensar no aniversário dele você dá esse livro. Muito bem, ótima dica, viu? Quando eu te perguntei aqui, acho que eu mentalizei que você falasse isso, foi lei da atração. Você foi diretamente no livro que eu queria que você falasse, sem combinar nada aqui. Bom, querido, eu quero te agradecer, não só por ter vindo aqui hoje, tá? Eu quero te agradecer por você fazer parte da Clínica da Lelast, por ser o médico extremamente comprometido que você é com os pacientes. Me desculpem aqui os outros colegas, os outros médicos que estão na clínica, mas eu vou ter que reproduzir aqui uma coisa que eu ouço das secretárias, né? O Dr. Rui, ele é o médico mais rápido para tudo que tem lá. É o que mais rápido responde os recados, é o que mais rápido dá assistência. É um cara extremamente conectado, muito ágil, ou seja, você tem um cérebro privilegiado, talvez isso seja fruto do sono, eu ia dizer, do sono fisiológico, dos jejuns prolongados, né? Você é o cara que as secretárias, elas elogiam. Assim, todos os nossos médicos são especiais, e cada um tem a sua característica e qualidade, mas a tua característica é uma agilidade, uma prontidão, assim, que faz com que sempre que elas vão reclamar alguma coisa, elas falam, não, mas o Dr. Rui não, ele é perfeito. Você tem um monte de fã lá, são tudo tuas fãs, aquela secretária. Não sei se você tá dando um chocolatezinho escondido, alguma coisa assim, mas tem algo aí que você tá fazendo, tá comprando elas. Então, assim, você acreditou na clínica quando eu te fiz o convite, que eu já nem sei mais o que, quantos anos atrás, você sabe? Foi 2019. Não, foi antes, cara. Foi antes? 2019, então. Claro que foi antes. Foi 2018, foi antes, um ano e pouco antes do Covid. Porque o Luiz entrou com a gente no ano do Covid. Verdade. Né? Então foi 2018 que você entrou lá, acreditou no potencial da clínica e todos os dias que você entra lá, você dá o teu melhor para os nossos pacientes. E isso é perceptível, a gente ouve esse feedback dos pacientes. O amor com o qual você executa a medicina, com que você pratica ela, faz com que a gente perceba que isso não é a tua profissão, isso é a tua missão de vida, e é por isso que você está lá, fazendo parte desse time de profissionais que todos os dias acordam com um propósito de vida, e eu sei que o teu propósito é esse, é ajudar pessoas a mudarem as suas vidas e envelhecerem com muito mais dignidade, muito mais saúde. Então, parabéns pelo médico que você é, obrigado por acreditar em mim, no meu projeto, fazer parte de tudo isso. E, cara, espero que você esteja ao meu lado pelo resto da vida. Nem é por muitos anos. Olha aí, que profundo, né? Vamos sim, né? Juntos, obrigado a oportunidade de estar aqui. Juntos somos mais fortes. Juntos transformarmos vidas, né? Acho que esse é o nosso grande objetivo, né, de vida, né? Transformar e ajudar as pessoas a ter uma saúde melhor, uma qualidade de vida, que eu acho que tanta gente precisa, né? Para isso que a gente vive. É isso aí. Propósito. E acorda e dorme todo dia pensando nisso. Obrigado, querido. Pessoal de casa, então, agradeço muito por prestigiarem até o final esse nosso vídeo. Se você gostou, por favor, coloca no grupo da família, no grupo dos amigos do WhatsApp, que com certeza vai ter alguém lá que tem insônia, ou que nem tem insônia, mas que luta contra o sono para não dormir, porque acredita que tem que produzir. Coloca lá esse vídeo para a pessoa entender o que ela está fazendo com o próprio corpo e a importância, a necessidade de mudar. Se você não está inscrito no meu canal ainda, eu não sei porque você não está inscrito. Se inscreva e já aproveita para dar aquele clique no sininho que vai lembrar você, trazer alertas de novos vídeos todas as semanas aqui falando sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal todas as semanas. Finalizo esse podcast de hoje agradecendo você e desejando ótimas noites de sono reparador.
fica aqui o meu muito obrigado.